Hora da Prosa. Olá, seja bem-vindo à Hora da Prosa do Jornal Campo Aberto, sempre trazendo um tema importante para você que atua de forma direta ou indireta no agronegócio, para você que é ligado à aviação agrícola. Aliás, aqui vai uma observação muito importante. O Jornal Campo Aberto acompanha a aviação agrícola há mais de 8 anos e tem um vasto conteúdo sobre essa atividade tão importante para a nossa segurança alimentar. Já que a gente está falando aí da aviação agrícola, de toda a sua importância, a gente está recebendo aqui, prestes aí a nos encontrarmos pessoalmente no Congresso da Aviação Agrícola, que é o maior evento do mundo desta natureza, com a Cléria Mosman. A Cléria, que é diretora da Mosman, do Mosman Group, e tem muita coisa importante para falar para a gente, já que a gente vai falar muito do grupo hoje, vai fazer um breve relato do que o grupo oferece, né, para o setor e também do que o grupo estará apresentando no Congresso agora, do dia 19 ao dia 21 de agosto, lá em Cuiabá, na verdade em Santo Antônio do Leveger, coladinho ali em Cuiabá. Seja bem-vinda aqui ao Hora da Prosa, Cléria, é um prazer recebê-la aqui novamente. Oi, Cláudio, o prazer é sempre nosso estar com você, né, com o pessoal da Aviação Agrícola. Muito obrigada pelo espaço. Mais uma vez, estamos aqui para trazer informações relevantes para o setor da aviação agrícola, que, como você diz, contribui e garante significativamente para a sustentabilidade alimentar do mundo, e é sempre um prazer falar de aviação agrícola. Pois é uma coisa contagiante. Mesmo porque o trabalho que vocês fazem no grupo traz uma segurança muito grande para o setor, né? Que é justamente na parte de assessoria, de formação, de capacitação, e até uma coisa que eu não sabia, fui informado pelo João na nossa última prosa, que é a parte de calibração de equipamentos das aeronaves, né? Então eu não sabia que o grupo fazia isso. Aliás, na verdade, eu não sabia exatamente como funcionava isso. E o João me deu aqui uma pequena aula antes da gente gravar e que eu fiquei muito, muito feliz de saber que o grupo é tão completo, que oferece tantas coisas para o setor. E eu queria que a gente falasse agora, antes da gente falar do que vocês vão apresentar lá no Congresso, vamos falar um pouco do grupo. Eu queria começar aqui falando, Cléria, do grupo, né? Do Mosman Assessoria e Consultoria Aeroagrícola do grupo, que são cinco setores, né? Digamos assim. Na verdade, a gente começou com a Mosman Assessoria e Consultoria Agrícola, que era a parte ali mesmo de documentação, Ministério da Agricultura, ANAC, treinamentos de segurança de voo. Então, essa parte é a parte da Mosman Assessoria e Consultoria, que é a parte agrícola, né? Que envolve todos os órgãos ali. Quando o produtor ou a empresa adquire uma aeronave, o que ele precisa ter para operar regularmente? Então, ele passa primeiro por dentro da Mosman Assessoria e Consultoria, que é onde a gente prepara a documentação. Aí, nesse mesmo segmento, ali vai entrar a parte de calibração de aeronaves, a parte técnica, de equipamentos. Então, o produtor ou a empresa, ele tem todo esse aporte documental e técnico da nossa equipe. Aí, já seguindo, a gente tem ali a parte da entidade de ensino, que é a escola homologada pelo Ministério da Agricultura, onde a gente fornece os cursos de coordenador e executor em aviação agrícola. E fomos a primeira escola, né, homologada pelo Ministério da Agricultura, para oferecer o curso do CAAR no país. Então, isso foi muito bacana, foi muito significativo para o nosso crescimento, porque nós homologamos e os próprios servidores do Ministério da Agricultura fizeram o curso conosco, para poder começarem a operar, a fiscalizar e a regulamentar a parte dos drones, né? Então, a escola vem se destacando muito, né? Já passamos ali de 3, 4 mil alunos formados pela Mosman, tanto no coordenador, executor, quanto CAAR. Mas a gente trabalha fortemente também na parte de segurança de voo. Então, assim, nós temos trilhas de treinamento de segurança de voo para piloto, trilhas de treinamento de segurança para os engenheiros, para os técnicos. Então, assim, cursos de curta duração, que geralmente são feitos ali antes da safra, para que a equipe já vá brifada em relação à segurança de voo nas operações. Isso é muito importante porque o pessoal já chega afinadinho ali com a faca nos dentes. E quando a gente fala disso, quando eu falo afinado com a faca nos dentes, é seguro de que o trabalho será bem feito dentro da maior segurança, tanto para o pessoal que trabalha aí na execução, quanto também na entrega desse trabalho, né, Cléria?
É muito importante isso, né, Cláudio? Porque a gente sabe que os acidentes acontecem, né? Acontecem, em algum momento acontece, em algum momento a gente tem uma aplicação que não ocorreu da forma devida, a gente pode correr o risco de uma deriva. Tudo isso está suscetível à operação, né? Uhum, E o que a gente vê é que o setor ele é tão comprometido que ele busca o máximo minimizar os possíveis danos, né? uhum, Essas pequenas falhas que podem acontecer. uhum. Então, todo esse preparo que a gente traz ali para o produtor, para o empresário, de segurança de voo, de preparo da cauda, de calibração da aeronave, de treinamento dos técnicos, a verificação de pista, gerenciar o risco das pistas, isso tudo traz uma segurança muito maior durante a safra. A gente percebe que as empresas que elas investem nesse preventivo, eles têm uma safra muito mais tranquila, com menos percalços, né? Uhum. E isso evita danos financeiros, materiais ali e vidas, que é Sim. muito é o fator mais importante. Então, por isso que a Mosma tem muito forte isso da segurança de voo, trabalhar com segurança nas aplicações e nos voos. É interessante você falar isso com relação às pistas, né? Para quem não acompanha e não sabe como funciona essas aplicações, essas pistas, por exemplo, elas não são como as na cidade, onde existe uma sinalização, existe uma proteção do perímetro. São pistas improvisadas, claro que tudo feito dentro dos regulamentos, mas são pistas improvisadas. Então, o perímetro não é protegido, cercado como na cidade. Então precisa fazer todo um levantamento, se certificar de que aquela área não vai ser, por exemplo, invadida por uma máquina na hora de uma decolagem, na hora de um pouso. Então todas essas nuances são muito importantes. Isso faz com que o trabalho seja o mais seguro possível, né? Agora, Cléria, existe um setor aí de vocês que eu acho muito importante, que está relacionado aí que é a VGR, né? Eu queria que você falasse um pouco da VGR e os serviços que esse braço do grupo presta. A VGR ela é uma assessoria contábil, né? Uhum, Uma assessoria contábil mais voltada para uma contabilidade gerencial, cuida especificamente da saúde financeira da empresa ou do empreendimento do produtor. Então, ali a gente tem a parte financeira, nós temos um serviço de BPO financeiro, que é uma coisa assim, olha, que mudou nossa vida aqui. verdade? Verdade. Eu gosto muito de falar do BPO financeiro, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou terceirizar alguém para fazer meu financeiro tal. E você sabe que isso foi uma das grandes sacadas que nós tivemos aqui dentro do grupo, de terceirizar o nosso financeiro. Então, o nosso financeiro hoje ele é todo feito dentro do BPO que está ali na VGR. Então, fluxo do caixa, DRE, eu tenho relatórios diários ali, previsão de faturamento, quanto que eu tenho para pagar hoje, quanto que eu tenho para pagar amanhã, quanto que eu tenho de entrada. Então, melhorou muito a nossa gestão financeira. Por quê? Porque quem está fazendo ali já é um contador, tem uma especialização em controladoria, tem muita expertise no financeiro, é todo um setor. Então a gente tinha muito aqui dentro do grupo um desafio de eu ter uma, duas pessoas trabalhando no setor financeiro aqui dentro. Às vezes alguma faltava, já dava aquela discrepância. Então, quando a gente terceirizou o negócio, ele ficou tão profissional que trazer esses números aqui para a nossa gestão, para a tomada de decisão, foi um dos fatores importantes para que a gente conseguisse ampliar o grupo esse ano. Verdade. Eu, Trazer esses dados, mostrar como está a saúde financeira do grupo, foi muito importante para as tomadas de decisões, que eram coisas que a gente estava patinando ali atrás, né? Porque daí, casa de ferreiro parece que o espeto é de pau, né? Então, você vai aprendendo ali com o tempo, e a questão do BPO financeiro é uma coisa que eu tenho indicado para todos os nossos clientes. Porque um BPO financeiro casado com uma boa contabilidade gerencial é um fator divisor ali de águas na sua gestão, viu? Na tomada de certamente. decisão. E isso facilita muito a vida no teu caso, sua, né? Porque você vai focar exatamente naquilo que você precisa desenvolver, enquanto você sabe que na retaguarda financeira, planejamento ali financeiro, está sendo bem cuidado, isso vai te dar segurança e você vai poder focar aí, centrar esforços no que você realmente precisa fazer. É isso mesmo, perfeito o que você disse. E com isso, por exemplo, a EL Soluções, a Soluções Agrícola, que é uma gestão jurídica.
prestam o mesmo serviço. Então, assim, eu não estou mais me preocupando, eu como gestora, eu não tenho que ficar me preocupando lá se o contrato de trabalho do funcionário está certo, né? O contrato que eu fiz com um cliente, um contrato que eu vou fazer com uma outra empresa. Então, ficou tão atreladinho as coisas, porque ali eu tenho casado uma contabilidade, um BPO financeiro e um setor jurídico. Então, o cliente chega, a gente atende o cliente naquilo que ele precisa, resolver o problema dele. Toda essa parte financeira, jurídica, de contrato, tem a pessoa especializada para fazer isso. E o mais legal, que eu acho, que é um trabalho personalizado, de acordo com a necessidade do cliente. Não é uma coisa generalista, não, vem cá, vou ajeitar. Não é isso. É personalizado. Então, assim, eu falo assim, a gente precisa testar em casa, primeiro, e a Mosma sempre teve essa doutrina. A gente testa os serviços em casa entre nós e só depois a gente oferece para o cliente. Então, tanto o VGR, quanto o ELS, quanto a nossa empresa de saúde e segurança do trabalho, ele já vem atendendo a Mosma internamente há mais de 2 anos. E se funcionou para vocês, então, quando eu falo funcionou para vocês, é porque o padrão de exigências de vocês, a régua é muito alta, porque é aquilo que vocês querem de melhor, não só para o seu cliente, mas para vocês Sim. também. Se vocês conseguiram atender a essas exigências para vocês, que são muito altas, né? Você vai levar essa expertise para o seu cliente. E foi exatamente isso que aconteceu, Cláudio. Então, a gente testou todos esses serviços internamente, ajustamos e estamos melhorando sempre, claro, sempre vai ter ajustes para ser feito, né? Uhum. Não é um mundo perfeito, mas estamos trilhando para que seja melhor sempre. Uhum. E começamos realmente já a oferecer para os nossos clientes desde o ano passado. Vários desses nossos clientes já usavam algum serviço ou outro, ou da contabilidade, ou saúde e segurança, mas clientes muito pontuais ali que também estavam fazendo os testes para a gente ajustar a nossa estrutura interna de acordo com a necessidade do mercado. Porque a aviação agrícola é um mercado exigente. Porque é extremamente autorregulado, né? E não tem como ser um amador no mercado da aviação agrícola. Sem chance. Essa que é a palavra, É. né? Então, por isso, assim, eu estou muito confiante, nós estamos muito felizes com os resultados que o grupo vem trazendo. Temos recebido excelentes feedbacks dos nossos clientes, né? Uhum. Porque, além de diminuir os custos, porque quando você tem ali uma contabilidade gerencial bem feita, um BPO financeiro bem feito, você economiza. Você economiza no tributo, você economiza em um juro, você economiza em tanta coisa, que o ganho é tão maior do que o investimento que você vem fazendo. Isso é muito importante. Eu me lembro que conversando aqui com o pessoal da contabilidade, na nossa última conversa, tinha um advogado, né? Que é a doutora Maíra, né? Doutora Maíra. Maíra me esqueci agora do contador, o nome dele. O Wagner. Wagner. Me perdoe, Wagner, me perdoe. Mas em alguns momentos, né, a gente estava conversando que o trabalho deles é buscar pelo em ovo, né? E para ter certeza que está tudo bem. Aí eu falei, olha, nessas circunstâncias, quando você encontra um pelo nesse ovo, é sinal que a coisa não é boa, né? Porque é sinal que escapou alguma coisa. E eles fazem questão de deixar bem claro que o contador e o advogado devem ser os melhores amigos, conversar muito bem um com o outro, porque um facilita a vida do outro. Isso é muito importante. E eles citaram casos também de uma economia muito grande quando eles passaram a avaliar o que não precisava ser pago. Coisas que estavam sendo pagas de forma desnecessária. Então, olha só a importância desse trabalho. E dando a entender também que essa diferença pode tirar uma empresa da atividade quando você paga mal, paga de forma desnecessária. Né? Então, olha só. E esse setor é um setor muito dinâmico, né? As coisas acontecem muito rapidamente, muda uma coisa aqui, muda uma coisa ali. Então, é preciso realmente estar aí muito bem afinado. Realmente. Daí, e tanto que a nossa equipe jurídica contábil é muito afinada com a segurança e saúde do trabalho, né? Então, por exemplo, colocou um código ali de registro do funcionário errado, impacta em tudo. Sim. Impacta lá nos laudos que são feitos da segurança e saúde do trabalho. Por isso que esse trabalho entre a nossa contabilidade, a saúde, segurança e o jurídico é extremamente alinhado. Eles fazem esse acompanhamento junto,
para que não tenha essas pequenas falhas ali de cruzamento de informação, né? Uhum. E tem dado muito certo, viu, Cláudio? Como eu disse anteriormente, a gente testou esse serviço, já vem funcionando bem, e isso refletiu significativamente no crescimento da empresa, da Mosma, para se tornar um grupo, né, nesse momento. E eu acredito que esses serviços eles são de grande valia para os nossos clientes. Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque eu fico imaginando assim, é muito difícil para um empresário, nós estamos falando de Brasil, gente, no Brasil não é fácil ser um empresário, a aviação agrícola é um desafio gigantesco para o empresário, a gente sabe dos gargalos que existem, né? Principalmente no momento, por exemplo, agora nesse momento, amanhã, eu devo ter vou fazer uma entrevista com o Júnior Oliveira, que é o diretor de operações do SINDAG, justamente para falar do momento que nós estamos passando, que é essa questão tarifária, né? Então imagina só, o impacto que o setor pode passar. Ou vai passar, a gente não sabe, né? Por isso que a gente vai conversar com o Júnior amanhã. Então, isso aí é reflexo do trabalho que vocês terão também, né? Afinar, ajustar a vida do empresário e os resultados de uma empresa num país onde as coisas não são fáceis, né, Cléria? Realmente, você sabe, Cláudio, que eu digo assim, quando eu comecei lá na aviação agrícola, eu denominava uma consultora aeroagrícola, né? Então, eu fazia uma consultoria aeroagrícola. Aí depois eu descobri que eu era empresária, entendeu? Aí a hora que eu descobri que eu era empresária, daí tinha um monte de imposto para pagar, e começou a ter funcionário para pagar água, luz, internet, seguro, veículo, aí processo trabalhista, isso e aquilo. Eu falei, meu Deus, mas não era só eu fazer aquilo que eu gostava, né? Virar empresa para voar, né? Fazer documentação, Ministério da Agricultura, dar palestra, que é a parte boa, que é o que eu gosto, entendeu? Aí eu passei uns anos, assim, de sofrimento, até entender que o empresário ele precisa ter todo esse corpo técnico. E daí na minha cabeça, olha o grau da minha ignorância. Meu Deus, eu tenho que gastar tanto com o contador, eu tenho que gastar tanto com o advogado, eu tenho que gastar tanto com saúde, segurança do trabalho, eu tenho que gastar tanto com isso, com aquilo, que no fim parece que a conta não fechava. Mas depois, quando eu fui aprendendo que o empresário ele precisa disso para que ele consiga sobrar alguma coisa, porque senão tudo que ele ganha vai ali num processo trabalhista, vai numa multa, vai num imposto mal recolhido, que foi o divisor de águas ali, o amadurecimento como empresário. Deixar de pensar ali como consultor, como atividade fim, que é aquilo que a gente gosta de fazer, para olhar para um todo e entender a necessidade da gestão, que não está na minha mão, está na mão do contador, está na mão do advogado, está na mão da minha saúde e segurança, né? Então, esse pensamento empresarial que a gente precisa reforçar no operador aeroagrícola, da necessidade de terceirizar as coisas que não é a sua atividade fim mesmo. Pois é. E para você ter uma noção, só que para que as pessoas possam entender tudo do que você está falando, de quanto é sério isso, eu estava assistindo a uma entrevista de um CEO de um grande conglomerado que possui hoje boa parte da empresa está nos Estados Unidos, e ele estava fazendo uma comparação de como a vida do empresário brasileiro é complicada, o sistema tributário nosso é caótico, né? É só mesmo especialistas para entender, a questão trabalhista também. Ele disse que o setor jurídico da empresa no Brasil tinha mais de 1.000 funcionários. Tem mais de 1.000 advogados trabalhando para o grupo no Brasil. E nos Estados Unidos, onde o grupo também é praticamente o mesmo tamanho, se não for maior, ele tem 12 pessoas. Entendeu? É gritante, né, a É diferença. absurdo isso, né? Então, por isso que o jeito que vocês formataram o grupo dá uma tremenda segurança para a pessoa focar exatamente na atividade dela e deixar o restante para quem realmente sabe o que está fazendo e não vai perder, gastar energia com uma coisa que ele mal compreende. É bem isso, porque teve uma época na minha vida, Cláudio, que eu queria até analisar o contrato de prestação de serviço. Com que conhecimento técnico que eu vou analisar contrato, gente? Pega o jurídico para fazer isso, Pois né? é. O tempo que você gasta ali para tentar aprender um negócio, aí eu comecei a converter quanto que vale a minha hora, né? Quanto que eu vou Exatamente. gastar da minha hora para poder fazer um serviço que eu não sei fazer ainda. E que não faz sentido eu fazer, né? E o legal, assim, é que você tem a boa vontade, tem assim, todo o cuidado, mas você foi tão honesta, gostei do que você falou agora, é de que, puxa, eu não sou especialista nisso.
Então, não é a minha área. Por mais que eu queira, eu posso deixar vazar alguma coisa aqui que vai fazer a diferença para o cliente. Então, deixa eu focar naquilo que realmente eu estou qualificada a fazer, né? Por mais que eu entenda de um contrato, eu não sou especialista. Então, essa boa vontade sua pode prejudicar um cliente, não é? Essa que é verdade. Então, e a gente tem que ser humilde em entender isso, né? Uhum. Olha, eu tenho muita boa vontade de te ajudar nesse, mas aqui quem vai te ajudar é a doutora Maíra, é a pessoa que vai resolver. Eu posso acompanhar pela minha experiência de mercado, da questão da gestão, mas os pormenores jurídicos aqui é o setor jurídico que vai fazer. A contabilidade é a mesma coisa, né? Uhum. Assim, eu tenho formação em contabilidade, eu tenho pós em direito tributário, eu tenho um pouquinho de tudo ali, né? Eu tenho saúde e segurança do trabalho, tenho a parte de administração, fiz um mestrado em agronegócio, então eu entendo um pouquinho de tudo. Mas a gente tem que setorizar. O especialista em direito é esse, o especialista em contabilidade é esse. Uhum, não tenha dúvida. Agora, Cléria, a gente, como tudo muda muito rápido no Brasil, e principalmente com relação à parte ambiental, a parte de legislação, existe uma área que eu acho muito importante, que são as bases, né? Aquelas bases operacionais, onde tem a área de lavagem, toda aquela área ali. Ela precisa ser feita de acordo com o que rege a legislação ambiental, o que rege também algumas normas da ANAC, do DSEA, enfim, é muito complicado. Eu estou falando das questões aqueles pátios de trabalho, que são aqueles pátios de descontaminação. Não é só a pessoa, até falei na última vez que eu conversei com o pessoal, não adianta você fazer igual o vizinho fez, porque ele tem a mesma quantidade de avião. Não, o terreno seu pode ter uma inclinação diferente, a situação é diferente. Então, você buscar esse assessoramento junto a especialistas é fundamental, até porque o crime ambiental, as penas são altíssimas, né? E não são. Quando se trata de um problema ambiental, onde uma falha não é uma contravenção, não é uma infração, é crime, né? E isso Mesmo. pode custar muito caro para uma empresa. Pode. E é exatamente por isso que nasceu a Albino Calife Engenharia e Soluções, porque a gente já vinha de um trabalho de assessorar os clientes, daí cada um fazia um pátio de uma forma, ou pegava o modelo do pátio do vizinho e replicava dentro da área, e a gente acabava sempre tendo problema com isso, né? Então, estamos trabalhando, e já vimos, junto com o SINDAG, trabalhando fortemente essa questão do pátio de descontaminação. Que por mais que você tenha lá na IN 02 do Ministério da Agricultura, a legislação que rege o pátio de descontaminação, que ele fala, o modelo, como que deve ser feito, tá tudo certinho ali, precisa ser feita uma avaliação do local, isso que você falou, de onde vai ser instalado esse pátio. Tem distância mínima de curso de água para poder instalar, tem de nascente. E aí entra, por exemplo, já o trabalho da saúde e segurança do trabalho, porque tem distância mínima do local onde vai estar funcionários, onde vai funcionar refeitório. Aí a gente já entra com o distanciamento mínimo da onde vai instalar os tanques de combustível. Aí a gente já entra com legislação do Ministério da ANAC, a distância da pista, da cabeceira da pista para a área de hangares. Então, você viu que é tudo muito interligado? Por isso que eu não posso simplesmente pegar o modelo de pátio do meu vizinho e falar, eu vou colocar esse pátio aqui. Ou eu vou colocar essa pista aqui. Precisa ser feito toda uma análise, porque tem as legislações específicas, ANAC, Ministério da Agricultura, IBAMA, órgãos de defesa agropecuária estadual, Ministério do Trabalho, para poder respeitar e fazer esse planejamento da estrutura que a gente fala, que é toda a infraestrutura aeroportuária voltada para a aviação agrícola, dentro dos padrões. Você tem noção, Cláudio, se você desrespeitar uma distância ali, que é bem específico da parte de bombeiro, se eu não me engano ali, tantos metros de colocar uma construção da outra. Ela vai somar toda junto e vai aumentar a área. Nossa. E só nisso você acaba gastando um hidrante de mais de 150 mil reais. Por diferença de você, eu espacei os prédios um tanto a mais ali, eu já economizaria isso, entendeu? Então, a expertise do profissional em olhar o todo traz muita economia e segurança. E tem um detalhe também que eu aprendi nesse dia,
com o pessoal da Albino Califa, é justamente, olha, de repente teu vizinho opera lá o avião particular dele para com a família, tudo, e você vai lá e faz uma pista igual, uma base igual a dele. Você não opera avião particular só de passageiros, né? Você opera só aviação agrícola. Você vai fazer o investimento desnecessário. E ao contrário, que também é o problema, né? Se você faz, né? Se for ao contrário, também vai ser problema. Então, assim, cada caso é um caso, tem propriedades que têm aptidões diferentes. Então, assim, não adianta copiar, tem que buscar a informação como ela realmente deve ser feita. Isso aí. Para isso a gente tem ali as meninas da Albino Calife, as nossas engenheiras, que são especialistas em infraestrutura aeroportuária. Elas já estão com a gente há 2 anos, inclusive foram fazer pós-graduação em infraestrutura aeroportuária nesses 2 anos, para se especializar, para você ver que é um namoro que já vem aí, é a equipe que já vem sendo preparada pela Mosma há mais de 2 anos para estar no mercado agora. Que legal. Você foi buscar a nata do setor? Eu fui buscar gente, na verdade, Cláudio, que tivesse disponibilidade e propósito para trabalhar na aviação agrícola. Que Porque às legal. vezes você tem a demanda, mas você vai pegar um profissional e ele não tem aquele propósito de seguir dentro do setor. Então a gente buscou esses profissionais igual a Letícia, a Ana e a Natália, que são as engenheiras que estão à frente do projeto de infraestrutura aeroportuária. Todas elas foram para curso da ANAC, foram para curso do CENIPA, estão em pós-graduação de parte ambiental, além de já terem a parte de engenharia. Foram fazer pós-graduação em infraestrutura aeroportuária, 2 anos de curso, algumas estão finalizando agora a pós-graduação já, Uhum. totalmente voltada para o setor. Que legal. Isso dá segurança, né? Falando nisso, né, a gente está passando para vocês aqui o que o grupo pode oferecer, né, toda essa segurança que o grupo oferece para vocês que atuam na aviação agrícola, mas também atuam de uma certa forma. Por exemplo, se você, eu não tenho avião agrícola, mas eu opero uma base aí que eu preciso de uma área de descontaminação, não tem problema, entre em contato com o grupo que vai funcionar a mesma coisa. Eles conhecem todas as normas para que você possa executar essa obra, né, já com obter licença, porque o pessoal é especialista nisso. Olha, o Congresso está chegando, o Congresso está aí. Eu queria que você desse aqui um spoiler do que a gente vai poder encontrar lá no stand do Mosman Group, né? Quem vai estar lá para conversar com as pessoas e poder também sanar as dúvidas aí do operador que esteja aí espalhado por esse Brasil ou mesmo na América Latina. Eu sei que vocês já têm aí, estarão brevemente já em solo paraguaio, né? E o grupo está Isso aí. crescendo, então eu queria que você desse aí uma palhinha do que o pessoal vai encontrar lá. Congresso é um momento único, né, na aviação agrícola. O Congresso é fantástico, é o momento da gente rever os amigos, trocar informações, experiências, e o Grupo Mosma vai estar lá com todos os nossos profissionais ali de todos os setores. É o momento do produtor, do empresário sentar lá e conversar direto com o advogado, com o contador, com saúde e segurança, tirar todas as dúvidas ali, né, bater um papo. Promoções, descontos especiais para o Congresso, não pode faltar. Todo ano ali a gente prepara pacotes exclusivos de regulamentação para você fechar durante o Congresso. Então, ali, esse ano a gente tem promoções fortíssimas ali, descontos enormes, né? Então, vale muito a pena aproveitar os descontos que a gente oferece dentro do Congresso. E tirar as dúvidas com a nossa equipe ali. Quem sabe já sair ali regularizando a empresa, renovando os contratos, né? Então, tem bastante coisa boa prevista para o Congresso. Legal. E vale dizer, gente, que essas oportunidades que a Cléria está falando, né, dessas oportunidades, porque é um investimento muito importante que você tem que fazer na sua empresa, né? Você precisa fazer com que a sua empresa esteja protegida 100% em todas essas nuances, em todas essas áreas que nós falamos aqui, nós abordamos aqui, porque com isso sendo realizado, você vai poder focar esforços aí de a luta e fazer aquilo realmente que você sabe é um especialista, que é trazer clientes para sua empresa, focar na operação das suas aeronaves, enfim, cuidar daquilo que você sabe fazer de melhor, enquanto que, por outro lado, você tem aí um grupo tomando conta do que é da saúde, não só financeira, mas também das questões trabalhistas,
das questões contábeis, e que é muito importante você saber que o teu pessoal está absolutamente treinado e apto para realizar o teu trabalho com a maior segurança possível, né? Segurança para você, sua equipe, e também para a sua empresa, saber que se você fizer assim, você estará aqui por muitos e muitos anos prestando serviço da mais alta qualidade de excelência, nos garantindo a eficiência alimentar desse grande Brasil, não é, Cléria? Isso mesmo, Cláudio. Essa importância de manter documentação regularizada traz credibilidade para o setor, traz credibilidade para a empresa que está prestando serviço. Você tem essa segurança jurídica, né, durante os trabalhos. Então, assim, você trabalha com mais tranquilidade naquilo que você está proposto a fazer, né? Aproveitando o Congresso, tem possibilidade de outras formas de pagamento. A Mosma tem trocas de pontos pela Orbi, a Singenta. Que então, legal. Assim, existem várias linhas ali que o nosso cliente, a empresa e o produtor pode utilizar os serviços da Mosma, resgatando pontos, ou pelo convênio do Sebrae ali. O Sebrae, para empresas de faturamento até acho que 5 milhões, a gente tem uma linha de cadastro no Sebrae que estamos lançando, inclusive vai ser lançada agora esse mês, é uma novidade, que o empresário ele pode subsidiar pelo Sebrae até 70% dos honorários aqui na Mosma. Então, que legal. Falem com a nossa equipe ali do Vendas, quais as linhas que eles podem utilizarem, né, de benefícios. A gente está sempre buscando benefícios para que o cliente consiga contratar o nosso serviço sem sair do bolso dele, entendeu? Exato. Esse que é o caminho, buscar alternativas para ajudar na parte de regularização. Seria um pacote de fidelidade, né? A fidelidade proporcionando buscar serviços de excelência. Que legal, excelente notícia aqui que você acabou de nos dar. E você que está interessado, que você está atuando no setor aí, tem algumas dúvidas, não deixe de ir no Congresso, né? O Congresso aí de 19 a 21 de agosto agora, como eu já disse. Eu vou deixar aqui embaixo o site do Congresso para que você possa fazer a sua inscrição. Com relação à inscrição, vocês estão... o teu cliente tem um código para fazer a inscrição no Congresso? Tem, Cláudio. Eu vou compartilhar com você o código aqui, ó. Tá, eu vou deixar na tela aqui para o pessoal esse código, então você faça o seu cadastro. É só usar o Mosman, tudo maiúsculo, Mosman 25MT. Tá, eu vou deixar na tela aqui, gente, para que vocês possam fazer a inscrição, se registrarem lá. Nós já temos, no último levantamento, nós já temos mais de 1.000 inscritos no Congresso. Olha só que legal. Isso já é... E o pessoal deixa tudo para a última hora. Não vai deixar de última hora aí não, que de repente você pode não conseguir essa graça. Tô aqui, ó. Então o código aqui para você fazer a sua inscrição, Mosman, tá na tela aqui, Mosman 25MT, de Mato Grosso. Bom, Cléria, agora a gente se vê no próximo... Eu vou chegar lá no dia 17, então dia 17 eu estarei por lá. Então a gente vai se encontrar e conversar, poder também trazer as novidades em loco, né? Conversar com a tua equipe, conversar com seus clientes e trazer o quanto o trabalho que vocês fazem é importante para a nossa aviação agrícola. Então, a gente se vê em breve. Muito obrigada, Cláudio, pelo seu tempo. Nos vemos lá em Santo Antônio de Levergé nos próximos dias, que será um prazer. Será um momento de grandes trocas de experiências, de muito network com os nossos clientes e amigos. Nos vemos lá. Sim, e olha, para você que vai chegar no Congresso, a hora que você chegar assim, logo na entrada, o stand da Mosma é um baita de um stand, bem no meio, assim, na área entre o hangar e a área externa ali, a área externa que vai estar coberta. Então é lá no corredor, bem no meio ali, um baita de um stand, você vai encontrar toda a turma da Mosman lá para você poder tirar suas dúvidas. E eu espero vocês lá. E você que seguiu até agora e ainda não se inscreveu, ainda não curtiu, comentou e compartilhou, não deixa esse coração peludo falar mais forte, né? Faça isso, não custa nada, só lá, se inscreva, curta, comente, compartilhe, e assim a plataforma vai entender que a gente tem relevância e vai nos ajudar, por exemplo, a indicar esse vídeo aqui para pessoas que atuam no setor. E é muito importante. Tá bom, Cléria? Muito obrigado por passar essas informações e a gente se vê em breve. Combinado, Cláudio. Nos vemos lá. Até mais, pessoal. Hora da Prosa.